Uma das questões que está surgindo com essa discussão que a gente está levantando sobre o que é machismo, que algumas pessoas estão mandando para o canal, que vale a pena a gente conversar. Uma luta de MMA é machismo? Se você olhar friamente, dois homens brigando, por exemplo, vamos supor que sejam dois homens, né? Porque agora também há duas mulheres. Dois homens brigando, claro, é uma coisa machista. Dentro do conceito que a gente está trabalhando, não. Porque veja, a primeira pergunta que a gente precisa fazer para definir isso é: há consenso entre eles? Eles estão fazendo isso porque querem? Chegaram nessa conclusão? Eles estão fazendo isso voluntariamente? Não estão sendo obrigados a fazer isso? É por aí que vai o parâmetro se é machismo ou não. Uma luta de MMA não se pode definir como um ato machista, porque os dois homens que estão lá estão de livre e espontânea vontade, estão curtindo o gozo desta brincadeira. Entre eu e você, ver quem vence. Vamos nos desafiar fisicamente e vamos ver quem fica de pé. Isso é uma brincadeira entre eles, quer dizer, uma brincadeira séria, né? É um prazer, de alguma forma. Agora, o que é importante saber, há momentos em que, por exemplo, momentos finais de luta, em que um deles caiu e o outro fica socando. É horrível aquilo, é horrível. Mas aí entra um juiz e interrompe a luta. Veja, nesse momento em que fica o outro socando, é que a gente pode chamar de machismo. Aí acabou, aí é antiético, precisa interromper, porque ali já acabou a brincadeira, né? Não, uma luta de MMA não é uma coisa machista, ou de boxe, ou outras lutas que tenham regras e um juiz que não vai deixar a disputa ir para algo antiético. Porque você vê, mesmo eles se agredindo muito, eles não querem sair da luta. Entende que o limite da ética está quando um homem começa a massacrar o outro que já não tem mais condições de se defender. Então a gente está definindo o machismo como uma linha de atitude que atravessa a questão ética. Então se você pegar essa mesma cena de um homem batendo em outro covardemente na rua, ou infelizmente muitas vezes uma gangue batendo em um homem, essa talvez seja a cena que melhor resume o que é machismo. A linha é tênue. Se não há aquele juiz para interromper, a partir dali é machismo. Então a gente está definindo o machismo como uma linha de atitude que atravessa a questão ética. A linha é tênue. Se não há aquele juiz para interromper, a partir dali é machismo, porque não há consenso. Uma cena de um homem na rua chutando o outro deitado, sem condições de se defender, é machismo. Uma cena que se viu nos Estados Unidos, onde vários policiais brancos prendem um negro e sufocam ele até a morte, e ele reclamando: eu não consigo respirar. Isso é machismo. Uma mulher batendo outra mulher. Essas cenas de meninas que aparecem hoje em dia, adolescentes, se pegando no cabelo e brigando. Isso é machismo? Claro, isso não pode mais ficar obscuro. Essa é a questão, a gente precisa acabar com o machismo como um todo. Claro, como um todo. Por essa linha a gente vai poder entender um outro ponto importante e polêmico, é saber o que é e o que não é machismo nas relações entre casais. Se há consenso entre os dois, se os dois estão fazendo aquilo por livre e espontânea vontade, e se os dois estão buscando um gozo, um prazer, não é machismo. Agora, a partir do momento exato em que deixa de haver consenso, em que, por exemplo, a mulher reclama e não gosta e não quer ir adiante e fez cara feia, se aquilo avança, aquilo é machismo, porque não há consenso. Percebam? É tênue a linha. E para a gente conseguir definir o que é machismo sem ser moralista, é importante perceber essa linha ética. E para a gente conseguir definir o que é machismo sem ser moralista, é importante perceber essa linha ética. É ela que define o que é o que não é machismo. Porque machismo é um retorno à condição do macho. O macho se pegava na porrada com outros machos por território e fêmeas. A gente veio desse modelo social. Então é um retorno a isso, a achar que eu posso pegar o que eu quero, fazer o que eu quero, da forma que eu quero, passando por cima da questão ética, é que é machismo.
É importante perceber porque é a ética que nos torna humanos. A ética é a primeira grande lei moral. É quando a gente passou de uma sociedade de machos que se pegavam na porrada para machos que passaram a respeitar os casais que se formavam. Então veja que a humanidade começa numa revolução contra o machismo. Então, o que define ou não o machismo, o que é machismo, são exatamente os atos que nos desumanizam. Todo ato antiético é machismo. Querer impor por violência ou preconceito. A máxima expressão do machismo é a guerra. E o que é a guerra? O que tem sido a guerra desde que ela começou? Homens matando homens e violentando mulheres. É o retorno ao animal irracional. Uma desumanização. Não é à toa que os humanos que vão para as guerras voltam traumatizados, com sérios problemas mentais e emocionais. Claro, aquilo é anti-humano. O humano não é isso. Não é à toa que os humanos que vão para as guerras voltam. Claro, aquilo é anti-humano. Agora acontece que não é só a violência física que determina o que é o que não é machismo. Como a gente vem trabalhando neste canal, o falo, a porrada, a espada, a arma, o falo. No caso do humano, é aqui. Então o machismo se estabelece por violência ou preconceito, discriminação, diminuição do outro, diminuição da capacidade de fala do outro. Tua palavra vale menos do que a minha, porque por alguma regra preconceituosa, a minha voz vale mais que a tua. Aí a gente vai entender melhor ainda as sutilezas do que é machismo, que atos são ou não são machistas.